Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Psicanálise Salva Vidas e a aula de hoje vou falar sobre ansiedade e depressão. Gente, ansiedade e depressão são duas coisas diferentes, mas que uma coisa leva a outra se a gente não tomar cuidado, certo? Você não está cansado, você está sobrecarregado por dentro. Ansiedade não é frescura e depressão não é falta de força. E talvez você esteja vivendo isso sem perceber. Bom, vamos dar início. Ansiedade é quando a sua mente não consegue ficar no presente. Uma explicação inicial aí para a gente começar a entender certas coisas. Sempre no futuro, sempre esperando algo dar errado. Você deita para dormir e sua cabeça começa. E se der errado amanhã? E se eu não conseguir? E se? E se? E se? E nisso a nossa mente começa a trair a gente. Então, ansiedade é algo extremamente difícil de lidar quando ela se torna algo crônico, tá? Ah, mas isso é frescura. Ah, mas pessoal, antigamente não tinha isso. Sempre existiu ansiedade. Freud está aí para dizer, entre outros pensadores, a neurociência, a psicologia existe há mais de 100 anos, para lá de 100 anos. Então, vamos ter noção de que sim, ansiedade existe há muito tempo e é muito necessário entender sobre. Muitas pessoas não conseguem distinguir uma ansiedade comum, que é um evento que vai acontecer amanhã, com uma ansiedade perigosa, uma ansiedade patológica, né? Uma ansiedade de encontrar o amor que você vai encontrar amanhã, o namorado, a namorada, as coisas que acontecem na nossa vida, né? Amanhã tem um evento, dá aquela ansiedade, dá aquela coisa gostosa muitas vezes, mas ansiedade, patologia, é algo que a gente deve sim se preocupar e sim tentar entender e lidar. Como tratar a ansiedade crônica, pesada, com TAG, com vários tipos de reações ali que machucam a gente? Vou te passar uma parte disso aqui hoje e a principal delas é: façam terapia. Quem tiver aí, manda like, dá uma ajudada aí no canal que distribui para mais gente. Vamos passar essa informação para mais pessoas possível para a gente conseguir ajudar o ser humano a se dar bem aí, a melhorar da ansiedade, depressão e todas as outras questões da nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos. Chegou agora, dá um like, ajuda a gente, tap, 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 tap. E vamos embora que tem bastante conteúdo aqui para a gente falar hoje. Ansiedade é viver problemas que ainda nem aconteceram. Perigoso isso, né? Você imagina viver o tempo todo sentindo ansiedade? Sofrendo com ansiedade? É muito dolorido viver ansiedade, viver ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu faço terapia, eu me cuido porque é muito importante. Terapeuta também cuida da mente, principalmente terapeuta, né? Cuidamos de tantas pessoas. Então, façam terapia, procurem um psiquiatra caso precise, né? Controlar ainda mais a ansiedade é muito importante, certo? Vamos para a segunda parte. O que é depressão? Vamos diferenciar ansiedade de depressão hoje, certo? Depressão é o oposto. Preso no passado, falta de energia emocional, perda do sentimento. O depressivo, ele se sente vazio, ele se sente oco, ele não tem vontade de viver, ele não tem vontade de avançar na vida. E isso é muito complicado, isso é muito dolorido. Quando a gente não consegue lidar com as dores, a gente fica sofrendo com as dores. E isso é muito ruim. Você acorda, mas parece que está cansado antes mesmo do dia começar. O depressivo, ele fica num estado inerte, ele sai da média da vida e ele fica num estado muito blasé, muito vazio,
uma sensação de que nada está bom, nada está suficiente para ele. E esse estado vazio machuca muito. Depressão não é tristeza, é vazio. Tem gente que fala, eu estou triste, eu estou depressivo. Não. Você está triste é uma coisa, você está depressivo é outra. Principalmente, tomem cuidado com a automedicação. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Cuidado com a automedicação. As pessoas estão se medicando com antidepressivo, ansiolíticos, coisas que são muito perigosas de manter. Eu falo com propriedade, tenho pacientes que acabam usando antidepressivo por conta, ou até outros remédios para atenção, várias outras coisas, né, como o Venvance e outros remédios, e no fim das contas corre-se o risco de ter grandes problemas no futuro, certo? A diferença entre ansiedade e depressão, vamos ser claros e objetivos aqui, certo? Vamos falar o simples. A diferença entre depressão e ansiedade é ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. É o excesso, sai do equilíbrio, ou seja, causa sofrimento, causa dor. Um te acelera e o outro te paralisa. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao enfrentar essas situações, nós terapeutas, ao diagnosticar essas situações. As coisas às vezes parecem muito simples, né? Ansiedade, depressão, coisa simples, bobagem. Isso aí é só deixa passar, o tempo vai melhorar, tal. Muitas vezes não melhora e as pessoas acabam entrando em sofrimento profundo. Então, não menospreze uma pessoa que está com ansiedade. Ou não se menospreze. Falar, amanhã vai passar, porque às vezes não vai passar. E o fato de não passar cria dores, às vezes, irreversíveis do dia a dia. Ela fica tão forte que você não consegue lidar, a não ser fazendo terapia, passando com médicos, né, com psiquiatra. Eu sugiro sempre, façam terapia, façam análise. A psicanálise é um campo muito interessante para a gente trabalhar. Tá? Façam terapia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sulamita. Muito obrigado, gratidão. Curte aí a live, dá vários toquezinhos na tela aí, que isso ajuda a gente a bater a meta aí e entregar a live para mais pessoas, tá? Muito obrigado mesmo, muito grato. E quem mais puder ajudar, por favor, toquem na tela, que ajuda a entregar para mais pessoas. Mandem presentes, quem puder, quem quiser. Tem essa metazinha aí que o pessoal vê, que eu não sei muito bem o que significa, mas quanto mais a gente teclar na tela e enviar presentinhos, a gente consegue entregar para mais pessoas. Vamos falar sobre ansiedade e depressão. A ansiedade te acelera o tempo todo e a depressão te paralisa. Isso é extremamente dolorido. As pessoas não conseguem lidar muitas vezes com isso porque não estão firmes no propósito e não entendem o que está acontecendo. Então isso acaba se tornando algo extremamente dolorido, mas a gente não sabe o que está acontecendo e aquilo vai remoendo na gente e é perigoso a gente não perceber, não se conhecer. Por isso que eu reforço a ideia sempre de façam terapia. Terapia, no meu caso, a página chama Psicanálise Salva Vidas, porque sim, salva vidas. Você pode estar vivendo um sofrimento tão potente que você já não percebe mais. Faça uma consulta, veja se você tem alguma questão. Mas é só quando eu tenho problemas? Não, às vezes você pode fazer uma terapia para entender alguma coisa, viver alguma experiência diferente, encontrar alguma coisa no seu inconsciente, né? A psicanálise é um caminho maravilhoso para o autoconhecimento, junto com outras técnicas, né? Mas eu gosto muito da psicanálise, afinal eu sou psicanalista. Sinais que as pessoas ignoram. Prestem atenção nisso. Muito interessante. Quem tiver aí, manda like aí, manda um monte de tap na tela aí, para dar uma força aí no canal, para entregar para mais pessoas, gente. Vamos lá.
Dá uma força pro tio. Sinais que as pessoas ignoram: ansiedade, pensamento acelerado, dificuldade para relaxar, corpo sempre tenso. Sim, quando você fica muito tempo tenso, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas. E você fica dor no corpo, principalmente sintomas bem interessantes sobre a ansiedade é dor na região dos ombros, dor de cabeça, fibrilação dos olhos. Você já viu seu olho vibrar assim do nada? No músculo, em músculos. Já viram falar sobre estresse muscular? É mais ou menos isso. Você fica com os músculos tremendo, assim, fica com uma dor, tal. E a ansiedade tem esse sintoma também. As pessoas acabam transformando isso em dores físicas, inconsciente, tá? É uma forma inconsciente do cérebro trabalhar. Então, atenção nos sintomas de ansiedade. Às vezes, o excesso de apetite, a falta de apetite. Tem pessoas que engordam muito porque comem, pode ter a ver com ansiedade ou até mesmo a depressão, mas no caso de você ser uma pessoa muito ansiosa, tem uma coisa que eu estou guardando para o final, fiquem até o final da live, que eu vou dar um spoiler de uma coisa muito interessante que muitas vezes as pessoas não conhecem. Manda like aí, ajuda a gente, vamos disseminar a palavra da psicanálise, pessoal. Vamos lá. Depressão. Ela me abandonou faltando 4 dias para 1 ano de relacionamento e me sinto sozinho e perdido agora. Alone, não sei. Tem algum conselho? Tem um conselho. Faça terapia. Procure ajuda profissional. Para lidar com esse sentimento é muito importante. Evitar a depressão. Mas com certeza você vai viver o luto. O luto da perda do objeto que a gente fala, né? O objeto pode ser uma pessoa, um relacionamento, um emprego, alguma coisa nesse sentido. Então eu te dou o conselho de faça a terapia o quanto antes, tá? Eu acho muito importante. Eu acho não, a ciência acha muito importante, mais do que eu achar. Temos aí provas cabais de várias pessoas que conhecem até muito mais do que eu, mas eu estou aqui em nome da ciência, né, da psicanálise, dizendo que terapia vai te ajudar muito, mas que haverá esse luto, como você já está vivendo esse luto de tristeza, essa perda, vai ser necessário você elaborar isso, tá bom? A depressão, falta de vontade, isolamento, perda de prazer nas coisas. Sim, a depressão mal elaborada pode virar o luto mal elaborado pode virar melancolia, que é a depressão. Então, por isso que é muito importante você fazer terapia nesse momento para se entender, para se perceber, sentir como estão as coisas e entender melhor a sua vida, as suas questões, porque a gente não muda o outro, nem a atitude, nem a opinião do outro. A gente muda a nós mesmos. Certo? Você para de gostar das coisas que antes te faziam bem e acha que isso é só uma fase. Isso é muito importante a gente falar sobre. Às vezes a gente fica deixando para lá, né? Ah, é só uma fase, daqui a pouco vai passar. As pessoas gostam de mim no final, tal, tá tudo bem, realmente. A vida não é ruim, é ótima, excelente. Fique firme no seu propósito. Mas é muito importante que você investigue, que você vá buscar o seu conhecimento para que você conseguir seguir adiante, tá bom? Quem não seguiu ainda, segue a gente aí, vai dar uma boa força para nós e fiquem atentos que teremos lives praticamente todos os dias aí para a gente bater um papo, entender melhor as coisas e fazer a psicanálise crescer ainda mais. Por que isso acontece? A depressão ou a ansiedade, né? Excesso de pressão, falta de descanso emocional, falta de sentido na vida. Então, olha que interessante, a gente não faz, muitas vezes,
algumas contas básicas de isso vale a pena? Eu vou trabalhar alucinadamente, mas será que vale a pena? Você fica tão frustrado por não estar alcançando aquilo que você vai cada vez mais forte, mais firme no seu propósito e você para de descansar, você para de raciocinar, você vive só no piloto automático. Preciso entregar, preciso entregar, preciso entregar e no final te gera uma dor brutal. Então, prestem atenção, fiquem atentos aos sintomas e deem like para ajudar o canal. Falta de sentido na vida é um processo muito difícil de passar. A análise faz você lidar melhor com essas situações, tá? O seu corpo fala quando você ignora o que sente. Essa frase é muito potente, tá, gente? Quando você não presta atenção no que o seu corpo tá, no que a sua mente está falando, o seu corpo vai dar sinais. Com certeza ele vai dar sinais. Diarreia, dor de cabeça, uma gripe, vários sintomas a gente acaba somatizando. Por quê? Porque nós não observamos o nosso corpo, a nossa mente. Quando você está triste, o seu corpo vai falar. Quando você está feliz, o seu corpo também fala. A questão é você prestar atenção. O que está acontecendo no meu dia a dia para eu ficar tantas vezes gripado? O que está acontecendo na minha vida para eu ficar tantas vezes com dor no corpo, sintomas de gripe, diarreia? As pessoas às vezes falam assim, eu tenho diarreia toda semana, mas não fico doente. O que é essa diarreia? O que é essa enxaqueca tão potente que você tem com frequência? O que é essa dor de estômago que você sente o tempo todo, a semana inteira, você tem queimação, você fica com mau hálito, você fica com dor de cabeça. O que está acontecendo? A gente não olha, o corpo mostra pra gente. Como lidar? Tá aqui o segredo. Quer ver? Como lidar com a ansiedade e depressão? Não vamos prometer cura instantânea. Isso não existe, tá? Digo para vocês com propriedade. Não vão achando que a cura vai aparecer do nada na depressão ou na ansiedade. Você precisa trabalhar. Pare de fugir do que sente. Perceba a sua ansiedade, perceba a sua dor. Isso vai te fazer muito mais consciente. Eu digo sempre sobre abraçar a dor. Seja consciente de olhar para você. Perceba o quanto você está triste, o quanto você está desanimado, o que você está vivendo, para você não ficar preso naquilo, mas para que você entenda o que está acontecendo. Certo? Vamos em frente. Gente, quem está online aí, dá um tap-tap na tela para fortalecer e também, por favor, segue o canal. Dê nome ao que está acontecendo. As pessoas vivem uma ideia de que não está acontecendo nada. Não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Sim, vai ficar tudo bem. Mas o que mais pode acontecer se você não cuidar? Aquele vazio vai se programando cada vez mais no seu inconsciente e você vai se sentindo vazio, triste. Mas o que é? Que dor é essa? Por que eu tenho essa dor? Vamos investigar na terapia. Chama no direct, vamos marcar sua sessão. Diminua o ritmo, você não é uma máquina. Esses pontos são para a gente pensar. Você não é uma máquina, você precisa de descanso. Esteja consciente de que você não precisa viver essa loucura. Você não precisa se encher de dopamina o tempo todo, redes sociais. Eu tô com dor, aí fica scrollando o feed até dormir. Seu cérebro fica totalmente machucado com isso. Ele fica cansado. Você precisa de descanso. Diminua o ritmo.
Procure ajuda se estiver pesado demais. Façam terapia, pessoal. Se ajudem. Vocês precisam dar o passo. Seria muito bom se a gente pudesse captar paciente, nós terapeutas, chamando as pessoas, olha, vem cá, faça terapia, vamos lá, você precisa e tudo mais. Mas não é assim que funciona. Para as coisas funcionarem, você precisa querer. Então, você precisa dar esse passo. Muita gente não faz terapia porque nem entende que precisa. Ou foi criado uma mística familiar que terapia é coisa de doido. Não, terapia é coisa de gente muito sã que percebeu que tem algo que precisa ser modificado. Ou seja, façam terapia, se permitam, façam uma sessão, entenda como funciona a terapia. Não tem problema algum. Ai, mas eu vou me expor para um desconhecido. Eu já vi algumas coisas, por exemplo, mulheres, né? Pô, mas ele é homem e eu falar dos meus traumas, das minhas dores, da minha sexualidade. Pô, eu não quero, eu tenho medo. E se ele falar para alguém, tá... Gente, fiquem calmos. A gente não vai falar para ninguém, porque isso é o nosso trabalho. Essa é a nossa visão de mundo. Nós estamos procurando pessoas que queiram cuidar da gente, que queiram viver essa vida de entendimento, de parceria, de troca. Nós temos um código de ética. Nós não vamos expor o paciente na internet ou qualquer coisa do tipo. Não é assim que funciona. Existe uma ética e um sigilo sobre o paciente. Mas tratar. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Fiquem à vontade. Hoje eu estou gravando uma aula no YouTube, para o YouTube, e falando sobre ansiedade e depressão. Aí depois você viu o comecinho dela lá no YouTube, que eu vou mandar o link para vocês depois, tá bom? Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Obrigado. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Divida suas dores, suas questões com outras pessoas, com um profissional, com um terapeuta, com amigos. Principalmente com um terapeuta. Façam terapia. Isso é essencial para você conseguir lidar com os problemas, principalmente emocionais. Tá bom? Sandra, dá uns toquezinhos na tela aí. Vamos distribuir essa live para todo mundo. Dá uma curtidinha aí. Por favor. Muito obrigado. Obrigado! Isso aí distribui para mais gente, a gente consegue distribuir a palavra da terapia. Azulejo igual na minha casa. Muito prazer, Ariane. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tem algum assunto sobre ansiedade e depressão que você gostaria de falar? Curte a nossa live aí. Ajuda a gente, manda um presente, fica à vontade, tá bom? Gostou do azulejo? Eu tenho bom gosto? Sim, tenho os dois. Caramba! Então, fica atenta aqui que a gente está quase no final, mas no final da gravação que eu estou fazendo para o YouTube, mas a gente consegue bater um papo assim que eu encerrar a gravação, a gente fala de coisas mais específicas. Bom, ansiedade e depressão não são sinais de fraqueza, são sinais de que algo dentro de você precisa de atenção. Ou seja, comenta aqui. Vamos ver. Quem se identificou com depressão ou ansiedade? Faz esse comentário aí para a gente ver. Vamos ver. Todos nós temos algum grau de ansiedade, de tristeza, de dor ou várias coisas juntos ao mesmo tempo, mas quando a coisa se torna patológica, é muito perigoso e a gente pode cuidar disso e sermos muito mais felizes, tá? Ansiedade é sofrer por algo que ainda não aconteceu. Depressão não é tristeza, é vazio. Você não está cansado, está emocionalmente esgotado. O que acham disso? Sua mente não desliga, porque você nunca para. Você está vivendo ou só sobrevivendo? Pensem nisso, hein? Será que você está vivendo ou só sobrevivendo? É Tahani ou é Taane?
Será que a gente está vivendo ou só sobrevivendo, hein, pessoal? Não se esqueçam de pensar sobre isso. Tahani. Muito prazer, Tahani. Gente, quero que vocês fiquem bem no YouTube. Vamos continuar aqui no TikTok. E obrigado, até mais.